Olá, pessoal! Vamos retornar ao estudo da anatomia e escultura dental, relembrando sobre os tecidos dentários. Já falamos que o dente é considerado um órgão por apresentar vários tecidos diferentes. Na parte da coroa, esses tecidos são o esmalte, a dentina e a polpa. Já na parte radicular, nós temos a dentina, a polpa e o cemento. Hoje, nós vamos destinar o nosso estudo à polpa dental, um tecido de extrema importância para os dentes. No final da raiz de cada dente, nós temos o ápice radicular. Esse ápice radicular tem um orifício denominado de forame apical, por onde entram nervos e vasos sanguíneos que vão dar vida ao nosso dente. Essa é uma imagem já conhecida de vocês, onde nós falamos que o esmalte e a dentina são tecidos duros. Já a polpa é um tecido conjuntivo frouxo, com a presença de várias células diferentes. Dessa forma, nós temos um esquema onde observamos a inserção de nervos e vasos sanguíneos pelo forame apical de cada dente. Então, cada dente recebe inervação e vascularização pelo periodonto, tanto na maxila como na mandíbula, tanto nos dentes permanentes como nos dentes tecidos. Então, a polpa é um tecido conjuntivo frouxo, ricamente inervada e vascularizada. Ela é derivada das células da crista neural ou das células do ectomesênquima, lembrando sempre que na polpa dental que está a vida do nosso dente. Reforçando, a polpa dentária é um tecido conjuntivo altamente diferenciado, ricamente inervado e vascularizado, e desta forma ela é responsável pela vitalidade dos dentes. A disciplina de anatomia dental, ela objetiva a desenvolver em vocês a habilidade de fazer as esculturas dentárias. No entanto, quando a gente conhece todos os tecidos dentários, a gente tem uma maior facilidade para desenvolver essa habilidade. Já as células que estão presentes na polpa, podemos destacar os fibroblastos, que terão um papel importantíssimo, os odontoblastos, que nós já vimos na aula passada sobre a dentina, que os odontoblastos são os responsáveis pela formação da dentina, num processo chamado de dentinogênese. Outra célula que merece destaque na polpa dental são as células mesenquimais indiferenciadas. Essas células estão diretamente ligadas à atividade de vocês dessa próxima semana. Sobre as características da polpa que vale ressaltar nesse momento, estão que a polpa é um tecido macio, um tecido que é repleto de tecido conjuntivo frouxo. Na imagem número 1, nós temos uma imagem de um dente que sofreu um corte transversal, ou seja, o dente foi cortado ao meio e foi levado ao microscópio eletrônico. Dessa forma, nós temos a imagem na região direita da imagem número 1, começamos pelo esmalte, a camada da dentina, e no centro, essa região mais escura, está a região da polpa. A imagem abaixo, a imagem número 2, está a imagem de uma polpa removida de um dente vivo, diretamente da boca do paciente, quando este foi submetido a um tratamento de canal. Falamos na aula de dentina que a polpa fornece nutrição para a dentina. Falamos também que a dentina é constituída de canalículos ocos que não apresentam células. Então, originalmente, a dentina é acelular. O que tem nesses canalículos dentinários são os prolongamentos dos odontoblastos que estão na polpa. Então, os odontoblastos são células pulpares presentes na polpa que emitem os seus prolongamentos para os túbulos dentinários e aí sim dão nutrição para essa dentina. Se a gente aumentar essa imagem em um aumento maior, né,
A gente tem a dentina na parte de cima e embaixo nós temos a polpa, a camada da polpa. Observem que em um aumento maior, a gente vê a quantidade e a variedade de células presentes nessa polpa. Cada célula tem uma função, cada parte da polpa tem uma função definida. Entre as funções da polpa, que vai ser de importância para a gente no momento, nós temos a função odontogênica, a função de nutrição, a função de defesa e a função sensorial. A função odontogênica é também denominada função formadora, ou seja, está formando a dentina. A polpa é responsável pela produção da dentina, no processo chamado de dentinogênese, através da célula denominada odontoblasto. Sobre a função de nutrição, ela dá nutrição à polpa, pois ela é muito vascularizada. Nesses vasos sanguíneos tem a nutrição da polpa e, além disso, ela promove líquidos nutritivos para as estruturas dos tecidos mineralizados, ou seja, o esmalte e a dentina recebem esse líquido através dos prolongamentos odontoblásticos presentes nos odontoblastos da polpa. A função de defesa é muito importante porque está relacionada realmente à vida do nosso dente. Então, a função de defesa está na formação de dentina reacional reparadora diante de alguma injúria que esse dente sofre. Tem também a função sensorial, ou seja, a função de resposta aos estímulos nocivos da dor. Resposta porque nessa polpa nós temos os nervos. Os estímulos nocivos são captados por essa inervação presente na polpa e aí sim desencadeia uma reação de defesa celular. E essa defesa, a polpa se defende e promove nova formação de dentina. Sobre a polpa, ela também pode ser dividida em várias camadas, mas de imediato o que é interessante na nossa disciplina é saber que nós temos a polpa coronária e a polpa radicular. A polpa coronária está presente na coroa e a polpa radicular está presente na raiz. Lembrando que a anatomia da polpa está diretamente relacionada com a anatomia do dente. Se o dente tem duas raízes, ou seja, esse dente é birradicular, essa polpa vai ter dois prolongamentos para cada raiz. Aliás, dois prolongamentos radiculares, um prolongamento para cada raiz. Se esse dente é unirradicular, a polpa vai emitir apenas um prolongamento para a raiz. Se esse dente é trirradicular, ou seja, tem três raízes, essa polpa vai emitir três prolongamentos, um para cada raiz desse determinado dente. Então, a anatomia da polpa acompanha a anatomia do dente. Essa é uma imagem também já conhecida por vocês, onde nós temos as camadas de esmalte, de dentina e de polpa. Observem que na imagem número 1, a camada da dentina é mais espessa do que na imagem número 2. E ao contrário, a camada da polpa na imagem número 1 é menor do que a camada da polpa da imagem número 2, que está relacionada com um volume maior. Isso está muito relacionado com a idade deste paciente, ou seja, a idade desse dente. Quanto mais velho é o dente, a chance da camada de dentina ser maior e a camada da polpa ser menor. Eu falei com vocês na aula de dentina e falei hoje que a polpa, os odontoblastos, eles vão formando dentina à medida que essa polpa recebe estímulos. Então, o dente, ele está sofrendo mastigação, ele está sofrendo alguma injúria, talvez até o processo de cárie, que faz essa polpa cada vez mais produzir dentina. Então, é fato a gente dizer que a camada da dentina ela vai ficando mais espessa ao longo da vida e a região ocupada pela polpa ela vai diminuindo ao longo da vida.
Essa é uma outra imagem que caracteriza muito bem isso. Na imagem número um, nós temos uma polpa mais volumosa do que na imagem número 2, e na imagem número um, nós temos uma camada de dentina mais fina do que no dente número 2. É muito provável que esse dente número 2 seja mais velho do que esse dente número um, porque a camada de dentina do dente número 2 ela é mais espessa e a polpa ela é mais retraída. Ao contrário, na imagem número um, nós temos uma camada de dentina mais delgada e uma polpa bem ampla, uma quantidade de volume pulpar maior do que na imagem número 2. Observem esse esquema da tela de vocês, em que a gente tem um paciente jovem e provavelmente os dentes mais jovens do que de um paciente idoso. Observem que em amarelo está a camada da dentina, nas duas imagens. A camada de dentina coronária do paciente jovem, ela é bem mais fina do que a camada de dentina do paciente idoso. Ao contrário disso, a polpa do paciente jovem ela é bem mais volumosa do que a polpa do paciente idoso. Dessa forma, alguma injúria, ou seja, nesse esquema, estamos mostrando um processo carioso nos dois dentes. Esta cavidade de cárie, que está esquematizada em marrom nas duas imagens, elas são do mesmo tamanho e estão localizadas no mesmo lugar, nos dois dentes. No entanto, no dente do paciente jovem, como a camada de dentina é bem mais fina, a proximidade dessa cárie com a polpa ela é muito grande. Já no paciente idoso, essa camada de dentina é bem mais espessa, então a distância dessa cárie até a polpa ela é bem maior. Provavelmente, o paciente jovem vai desencadear uma resposta diferente da resposta desencadeada pelo paciente idoso. Provavelmente, o paciente jovem vai sentir dor e até mesmo, talvez, a gente precisa fazer uma intervenção de tratamento de canal, pela proximidade desse tecido cariado com a polpa. Já no paciente idoso, talvez ele nem sinta dor, porque a polpa onde estão os nervos está bem distante dessa injúria, desse dente, e talvez esse paciente não sinta nada. O que eu quero que vocês entendam é que a resposta do dente está de acordo com a constituição das camadas dos tecidos dentários. O mesmo estímulo esquematizado nesse slide, nós temos o mesmo tamanho de cárie na mesma posição. Então, os dois dentes estão recebendo o mesmo estímulo, porém, a resposta provavelmente vai ser bem diferente no paciente jovem e no paciente idoso. Isso é importante quando a gente for para a clínica, para ver que às vezes um paciente não sentiu dor, o outro sentiu, um paciente infeccionou, o outro não, porque a resposta está realmente ligada à constituição de cada dente de cada indivíduo. Em relação à polpa, eu gosto de fazer a analogia da polpa, né, dos tecidos dentários, com uma trufa de licor. Essa trufa de licor, se a gente imaginar, acredito que todo mundo já comeu uma trufa de licor, ela tem uma casquinha de chocolate, um pouco mais firme, ela tem uma camada de chocolate e aí sim dentro ela tem uma bolinha com aquele licor dentro. Então é como se a casquinha de chocolate externa fosse o esmalte, a camada de chocolate fosse a dentina, esquematizado aí em número 1 e número 2, e a bolinha do licor com o licor dentro sendo a polpa. Então nós temos a camada 1, que é o esmalte, a camada 2, que é a dentina, e a camada 3, que é a polpa. A polpa, realmente, quando a gente faz um acesso à polpa clinicamente, a gente sente essa liquidez da polpa pela constituição de vasos sanguíneos, como se fosse uma bexiga de soprar cheia de água. Quando a gente perfura essa cápsulazinha, né, que seria a câmara pulpar, vocês vão aprender isso, não precisem ficar
precisa ficar desesperados, né, que eu gosto de falar só para vocês, eh, irem familiarizando com a realmente com o curso de vocês, com a vivência clínica da odontologia. Então, quando a gente está fazendo um preparo dental, que a gente passa pelo esmalte, a gente passa pela dentina e porventura a gente atinge a polpa, a gente perfura essa polpa, é realmente como se fosse uma bexiga d'água que a gente fura e extravasa aquela água. Gostaria de deixar ressaltado também que os dentes decido, eles são extremamente semelhantes aos dentes permanentes, tanto em anatomia e em constituição dos tecidos. Eles têm as mesmas camadas de esmalte, dentina, polpa, porém nos dentes decido essas camadas são um pouco mais finas, né? A dentina é um pouco mais fina, o esmalte é um pouco mais fino, mas nós temos a presença de todas as camadas. A polpa acompanha também a anatomia do dente, a anatomia tanto coronária como radicular, então os dentes descidos e os dentes permanentes apresentam as mesmas características, tanto na formação de dentina e etc. Em relação à polpa, né, e aos tecidos dentários, vamos falar aqui de algumas injúrias, né, que seriam as injúrias cariosas. Quando a gente tem uma cárie, perdão, quando a gente tem uma cárie que atinge só a camada de esmalte, na figura número 1. Já na figura número 2, a gente tem a camada de esmalte que está esquematizada em branco. Em cinza, nós temos a camada de dentina e em vermelho a polpa. Então, na imagem número 2, essa cárie, esse tecido carioso, já atingiu a camada do esmalte e a camada da dentina. Na imagem número 3, a gente tem uma cárie, um tecido carioso, atingindo a camada de esmalte, passando pela camada de dentina e atingindo a polpa. Observem que na imagem número 3, a polpa já está mais vermelha, é sinal que esse processo carioso atingiu a polpa. Quando atinge a polpa, a gente tem duas condições. A polpa ainda está com vitalidade ou acontecer alguma coisa que realmente, ou a inserção de bactérias, ou a morte dessa polpa. Então, a gente tem no esquema número 4 um processo carioso que passou pela camada de esmalte, dentina, até atingir a polpa. E lá embaixo, ó, no ápice radicular, a gente tem a formação de um abscesso. O que é um abscesso? É um acúmulo de uma secreção purulenta, que é realmente aí, quando a gente tem a condição 3 e a condição 4, a gente tem que fazer o tratamento de canal. A importância desse slide é que quando a gente tem uma cárie e a gente, perdão, de novo, e a gente não paralisa essa cárie, né, não remove essa cárie de imediato, a consequência vai sendo cada vez pior. É um esquema, né? São 3 fotografias. A fotografia número 1, uma cárie localizada em esmalte, apenas na camada do esmalte, uma cárie pequena, esse pontinho preto. Já a fotografia número 2, uma cárie que já atingiu a camada de esmalte e a camada de dentina. E já na imagem número 3, nós temos 3 condições. Nós temos uma condição, né, que tem uma cavidade mais rasa, que nós temos só o desgaste de esmalte, depois nós temos, né, bem à direita aí a condição onde já tem a exposição da dentina e essa cavidade bem mais profunda que já atingiu a polpa. Então aí, esquematizado na bolinha em azul, a gente tem um desgaste só em esmalte. Na bolinha em verde, a gente tem um desgaste que pegou esmalte e dentina. E já na bolinha vermelha, a gente tem já quando a gente já atinge a polpa dental. Não preocupem que isso vocês vão ter também em outras disciplinas. E acontece que se a gente não cuida, né, um esquema aí na primeira imagem do canto esquerdo de vocês, esse abscesso, se a gente não cuidar, ele pode até dar um volume externo, olha só. E às vezes tem que fazer um orifício por fora da boca quando a gente não cuida. As coisas vão evoluindo e vão evoluindo rápido. É uma imagem radiográfica de quando a gente tem esse abscesso, isso vai
interferindo na condição óssea também, né, vai fazendo uma reabsorção óssea e às vezes nem o tratamento de canal resolve a condição em questão, às vezes tem que fazer uma extração desse dente. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam, né, é que quanto antes a gente intervir em alguma injúria à polpa, melhor. Nesse slide estou esquematizando na fotografia número 1, dentição decídua de uma criança que teve uma complicação, teve uma cárie nesses dentes incisivos centrais e laterais, tratou a cárie, mas não removeu o tecido cariado todo. Aparentemente, né, o dente está restaurado bonitinho, mas tem processo carioso embaixo dessa restauração, e aí lá em cima, no ápice do dentinho descido, um abscesso. Então, acontece também em dente descido. Já na imagem número 2, é um dente permanente, que também um abscesso lá em cima, na ponta do ápice, uma infecção. Para resolver isso, o tratamento de canal. Ressaltando que tudo que pode acontecer com dente permanente, de cárie, tratamento de canal e etc., pode acontecer também com o dente descido, porque eles têm a mesma constituição e o mesmo comportamento. Lembrando isso. Então, em relação à polpa, o que eu preciso que vocês entendam é que a polpa é o tecido vivo do dente responsável pela sensibilidade e pela vitalidade do dente, com a presença de inúmeras células de extrema importância não só para os dentes, né? No material extra que vocês vão receber, vocês vão ver como que a polpa pode ser útil para outros motivos. E qualquer dúvida, estarei à disposição e a gente se encontra na próxima videoaula.